Eu gostaria de relatar aqui para vocês uma experiência espiritual que aconteceu comigo no ano de 2015. Na época eu estava afastado dos caminhos de Deus, eu estava acreditando nessa ideologia do ateísmo, apesar de eu, durante a minha infância, eu ter eh, acreditado muito em Deus, ter sido cristão, mas com o tempo eu fui me afastando e acreditando nessa ideologia. E teve um dado momento que começou a acontecer algo comigo, que eu interpretei como uma revelação de Deus. Na época aconteceu um fato, era tipo algo que acontecia para mim, tipo que o arrebatamento acontecia e eu ficava. E naquela época eu fiquei bastante desesperado, porque tudo que eu queria era uma segunda chance para me arrepender dos meus erros e, e ser salvo. E eu via também ali, percebia o quanto eu tinha sido enganado. Eu percebia ali a existência de Deus e, e o quanto eu tinha sido enganado com essa ideologia do ateísmo. E na minha cabeça, aquela situação que aconteceu era muito real. Para mim, naquele momento, tipo, que Jesus tinha voltado, tinha acontecido o arrebatamento. Na época eu tinha um entendimento do arrebatamento secreto, eu pensava dessa forma, que eu tinha, na verdade, aprendido assim, sobre essa questão do arrebatamento secreto. Hoje eu tenho um posicionamento diferente, que eu acredito que não será um arrebatamento secreto como a gente, nós aprendemos nas igrejas. Pode ser que eu esteja errado, mas o mais provável é que seja apenas um arrebatamento e que seja visual após a grande tribulação. E eu lembro que teve um dado momento que eu abri a porta de casa e eu encontrei um papelzinho, um panfleto desses que as igrejas entregam nas ruas, que entregam nos comércios. E eu li aquela mensagem ela tocava muito assim comigo, me fazia pensar bastante o quanto eu tinha sido enganado com essas ideologias. E tudo que eu queria naquele momento era uma segunda chance para me arrepender e ter uma nova oportunidade de mudar a minha vida e de fazer diferente. Só que após um determinado tempo, alguns minutos, eu percebi que não tinha acontecido o arrebatamento. Mas eu interpretei aquilo que estava acontecendo comigo como uma revelação, que Jesus estava voltando. Era tipo uma paranoia, mas que era muito real. E na época eu morava na capital, os meus irmãos e meu pai moravam na zona rural. E eu fiquei bastante desesperado porque eles não eram batizados, o meu irmão e a minha irmã. E eu queria que eles fossem salvos também, porque eu imaginava que Jesus ia voltar ali a qualquer momento. E eu fui correndo falar para eles e fiquei insistindo para que eles se batizassem, para que eles aceitassem Jesus, falando que Jesus ia voltar. E eles não deram muito crédito porque eles perceberam o meu desespero. E talvez também porque eu me expressei de uma forma errada, não soube me expressar de forma correta. Provavelmente pelo motivo de eu estar há muito tempo afastado dos caminhos de Deus. Mas eu fiquei insistindo com eles sobre a questão do batismo. E já em um outro dia, eu lembro que tinha uma Bíblia lá na estante de casa, lá no sítio. E eu sentei no sofá da sala e essa Bíblia ela estava na estante. E ali eu abri aquela Bíblia e eu li aquela passagem que estava ali, que caiu em uma passagem do livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. Em Malaquias 4:4 diz o seguinte: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E eu li essa passagem em voz alta e tipo que o Espírito de Deus começou a me tomar e me usar naquele momento. Era tipo que uma energia ali que ia me usando e as palavras tipo que começaram a sair da minha boca. Eu lembro que eu fiquei pedindo misericórdia por mim, pela minha família. Aí eu lembro que a minha irmã ela foi para a parte do quintal, ela saiu para o lado de fora, eu sei que eu fui também, acompanhei. E, e nesse ali foi naquele momento que Deus realmente começou a me usar de forma muito tremenda, com muita autoridade. E o meu irmão estava no quarto, estava parece que deitado, estava estudando, fazendo alguma coisa assim. E ali no quintal de casa,
Aí aquele, aquela, aquele ser começou a me tomar. E chamou o meu irmão. Era tipo que alguém falando através de mim. O tempo que eu acredito que Deus me usou, tipo que para falar com os meus irmãos. E chamou o meu irmão, e o nome do meu irmão é Sandro. Aí disse assim: "Vem, Sandro, vem". Aí do lado assim, perto de mim, tinha uma caixa d'água com o resto de água. E aí aquela voz disse o seguinte, falando para o meu irmão, apontou para a caixa d'água e disse: "Aceita a água". Em seguida, se eu não me engano, apontou para o meu irmão e disse o seguinte: "E tu não te arrependerás". Aí em seguida disse o seguinte: "Cada ponto e cada vírgula da palavra vai se cumprir". Em seguida eu me aproximei dessa caixa d'água e os meus dedos indicadores foram impulsionados a levantar para o céu e disse o seguinte, saiu assim da minha boca: "Jesus está voltando". Repetindo mais uma vez, foi dito o seguinte, chamou meu irmão, né? "Vem, Sandro, vem, aceita a água e tu não te arrependerás. Cada ponto e cada vírgula da palavra vai se cumprir". Em seguida eu me aproximei da caixa d'água, que tinha um resto de água. Meus dedos indicadores apontaram para o céu e saiu assim da minha boca: "Jesus está voltando". E naquele momento, tipo que aquele transe, tipo que parou. E aquela voz ali me usou e falava com bastante autoridade, com muita autoridade. Em seguida, nós trocamos a água, o resto de água que tinha na caixa, de água de 1.000 litros, e colocamos uma água limpa. E em seguida, quando nós enchemos aquela caixa, eu lembro que eu entrei dentro de casa e teve um dado momento que eu olhei para minhas mãos e parecia que minhas mãos fossem explodir, era como se a carne fosse explodir. Eu senti como se o meu corpo fosse explodir naquele momento. Aí eu fui e apressei os meus irmãos para batizá-los. Foi algo tão assim, tremendo, tão espiritual mesmo, que até que eles acreditaram naquele momento, porque antes eles estavam duvidando. E eu fui e batizei os meus irmãos. Não vou entrar aqui no método se eu tinha ou não autoridade para batizá-los. Sei que naquele momento eu fiz isso e acredito que era o propósito de Deus também. E depois, após isso, aconteceu algo que foi como se um espírito maligno ficasse me tentando, porque eu ficava ouvindo coisas. Só que essa segunda parte era diferente. Era como se fosse um espírito maligno querendo me enganar. Durante os dias seguintes, eu não conseguia dormir à noite. Eu não dormia, não conseguia dormir, eu sempre ficava, principalmente nos dias iniciais, eu ficava ouvindo ruídos estranhos, como se fosse algo realmente assim, diabólico, algo demoníaco. E só que Deus foi me ajudando e depois de algumas semanas, tipo que a minha vida voltou ao normal. Só que o que eu percebi dessa situação toda foi a existência do mundo espiritual, a existência de Deus, a existência também desses seres diabólicos, porque eu percebi que o mundo espiritual realmente existe, porque na época eu estava afastado dos caminhos de Deus e provavelmente por isso eu não soube lidar direito com essa situação. Mas foi uma grande lição para mim, aprendizado, e também uma forma, eu acredito, de Deus tanto me avisar, como eu ser usado para avisar outras pessoas a respeito da volta de Jesus Cristo, porque foi isso que foi dito, que a palavra ela vai se cumprir, que Jesus está voltando. Eu não sei o tempo, quanto tempo ainda vai demorar, mas eu acredito que está muito perto, porque na época mesmo eu pensava que a volta de Jesus ia ser iminente, que ia voltar a qualquer momento naquela época. Só que não foi bem assim, porque passou alguns anos e nada aconteceu. E não aconteceu de imediato, né? Como eu esperava. E eu passei a entender que talvez a gente ainda tenha alguns anos antes da volta de Cristo. Mas a gente, pelos acontecimentos que já estão acontecendo, a gente já vê os sinais se intensificando, as profecias, tipo que ganhando forma. E, e é isso que eu gostaria de alertar a todos aqui para ficarem atentos, porque a gente viu, principalmente agora nessa época de pandemia, com essas exigências que foram impostas, com esse controle social que foi imposto aí, que apesar de ter dado uma trégua agora, eu acredito que
vai voltar futuramente e talvez de, com outros moldes, mas trazendo esse controle social que a própria Bíblia ela já descreve lá em Apocalipse a respeito da marca da besta, onde as pessoas só vão poder comprar ou vender se tiver essa marca. E a gente viu um exemplo claro disso com essa questão de máscaras, com essa questão de passaportes sanitários que foi imposto aí. E nós devemos ficar bastante atentos e se aproximar de Deus, buscar o arrependimento dos nossos erros, porque eu acredito que a volta de Cristo está bem próxima. Talvez para nós ainda falta alguns anos, mas para Deus, no relógio de Deus, conforme o tempo do Criador, nós já estaríamos ou estamos nos segundos finais dessa época. Eu gostaria também de falar um pouco sobre a palavra que Deus me usou naquele dia, que foi em Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Malaquias, capítulo 4, fala justamente do grande e terrível dia do Senhor, do dia da ira do Criador. E no versículo 4 diz o seguinte: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E eu penso que é isso que está faltando para nós, ou para a maioria das pessoas, lembrar dos mandamentos do Criador. As pessoas estão vivendo da forma que bem querem, fazendo o que bem entendem e desobedecendo os mandamentos de Deus. Muita gente tem usado essa questão da graça, tem achado uma desculpa quando diz que nós somos salvos pela graça. Eu concordo, nós somos salvos através do sacrifício de Cristo, mas o fato de a nossa salvação ser por intermédio de Cristo não quer dizer que nós não devemos guardar os mandamentos. E Malaquias já tinha sido usado prevendo isso e pede justamente isso para as pessoas lembrar da lei de Moisés. E muita gente diz que os mandamentos foram abolidos e eu penso diferente. Eu acredito que a lei moral de Deus ainda está em vigor. O que aconteceu, ao meu ver, foi a reformulação, as mudanças que houve foi com respeito da lei cerimonial, que após o sacrifício de Cristo, após a nova aliança, aí sim aqueles sacrifícios cerimoniais, eles foram abolidos. Mas a lei moral de Deus ainda continua e nós devemos respeitar. E talvez a divergência que aconteça mais é a respeito do sábado, que conforme os 10 mandamentos do Criador, o quarto mandamento fala do sábado, e eu penso que o ideal seria nós guardar o sábado também, porque hoje a maioria dos estabelecimentos, dos comércios fecham no domingo, nós acabamos guardando o domingo, ou a maioria das pessoas. Mas eu penso que seria mais justo e mais prudente a gente descansar no sábado. E voltando a essa questão dos mandamentos, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, diz o seguinte: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nesse versículo também faz uma referência justamente a essa questão dos mandamentos, que muitas pessoas não estão praticando, obedecendo aquilo que agrada ao Criador. No livro de Apocalipse, já no versículo 14, no capítulo 14, versículo 12, diz também o seguinte: Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então eu gostaria de fazer aqui esse alerta em relação à lei do Criador, que os mandamentos de Deus é um resumo daquilo que Deus quer que a gente faça para nós sermos bons seres humanos, moralmente falando. E que nós venhamos a nos arrepender dos nossos erros e estarmos preparados e vigilantes, porque a volta de Cristo, penso eu, que está cada vez mais próxima. Gostaria de deixar aqui o meu relato e que sirva de edificação para algumas pessoas.